antes de dar início à minha intervenção, eu gostaria de inicialmente cumprimentar a todos os confrades e confreiras e ao presidente Astor de Castro Pessoa, presentes nessa reunião. Em segundo lugar, eu gostaria de sugerir que todos os integrantes da comissão constituída para tratar dos problemas da educação na Bahia também realizem palestras da mesma forma como eu estou realizando neste momento, a fim de que possamos conhecer suas opiniões e desse conjunto de opiniões de todos os integrantes da comissão, incluindo a nossa, possamos produzir um documento que deveria ser encaminhado aos candidatos ao governo do Estado e levado ao conhecimento da opinião pública, da visão, da opinião da Academia Baiana de Educação. Eu creio que, ao tratar da questão da educação, a Academia Baiana de Educação não poderia se omitir de se manifestar a respeito desse problema, sobretudo neste momento crítico em que se encontra a educação em nosso estado e também em nosso país. Em terceiro lugar, quero pedir desculpas, porque eu estou com problemas na garganta devido a uma forte gripe que contraí há pouco tempo, de modo que em alguns momentos eu vou ter que me apoiar bebendo água para poder facilitar a minha comunicação. Bem, nossa intervenção, a partir desse momento, iniciamos a nossa intervenção a partir desse momento, afirmando o seguinte, que ela se apoia em um relatório de 33 páginas que encaminhei ao presidente Astor de Castro Pessoa, apresentando a minha opinião como integrante da comissão de como promover o desenvolvimento do sistema de educação na Bahia. A minha abordagem foi sistêmica. Eu analisei os fatores de sucesso dos melhores sistemas de educação do mundo, analisei a política educacional do governo federal e suas consequências sobre o Brasil e a Bahia, e analisei também as mudanças na sociedade brasileira, impactada pelo avanço científico e tecnológico em curso, que demandaria mudanças no sistema de educação da Bahia. Essas três análises, análise dos fatores de sucesso dos melhores sistemas de educação do mundo, da política educacional, governo federal e suas consequências sobre o Brasil e a Bahia, e das mudanças na sociedade brasileira, impactada pelas mudanças científicas e tecnológicas em curso, serviria de pano de fundo para que nós pudéssemos, juntamente com a análise das fragilidades da educação da Bahia no momento, formular estratégias que possibilitassem o desenvolvimento do sistema de educação da Bahia em novas bases. Então, nossa intervenção ela vai consistir em 4 partes. Primeiro, a análise dos fatores de sucesso
dos melhores sistemas de educação do mundo. Nós vamos apresentar as principais conclusões e as estratégias que eu recomendo que sejam adotadas no estado da Bahia. A segunda parte da nossa intervenção envolve a análise da política educacional do governo federal e suas consequências sobre o Brasil e a Bahia. Da mesma forma, apresentamos as principais conclusões que extraímos e formulamos estratégias, no caso, propostas para o governo federal, no caso seria o futuro governo do Brasil, para produzir as mudanças que seriam exigidas no sistema de educação do país, que se repercutiria também favoravelmente no estado da Bahia. Terceiro, nós analisamos as mudanças na sociedade brasileira ditadas pelo avanço científico e tecnológico, extraímos conclusões a respeito dessas mudanças e formulamos estratégias que fariam com que o sistema de educação da Bahia se tornasse, digamos assim, aderente a esse processo de mudanças que estaria em curso no presente e também que poderá ocorrer no futuro. E, no final, nós apresentamos um diagnóstico sobre as fragilidades atuais do sistema de educação da Bahia, apontando as estratégias que, somadas àquelas que nós sugerimos, tomando por base os melhores sistemas de educação do mundo, a política educacional do governo federal e também as mudanças na sociedade brasileira, ditadas pelo avanço científico e tecnológico, isso contribuiria para que as estratégias a serem implementadas promovessem o desenvolvimento do sistema da educação da Bahia. Bem, o primeiro tópico da nossa análise envolve a análise dos fatores de sucesso do melhor sistema de educação do mundo. Desde 2015, nós pesquisamos os melhores sistemas de educação do mundo. Analisamos o sistema de educação da Finlândia, da Coreia do Sul, da China, do Japão, de Cuba, dos Estados Unidos, da França, e também analisamos o projeto Bolonha de ensino superior da União Europeia. Essas análises elas foram realizadas desde 2015. As principais conclusões que extraímos de toda essa análise que realizamos sobre os melhores sistemas de educação do mundo são as seguintes. Identificamos que a mais adequada articulação entre o sistema de educação, professores e famílias é decisiva para o sucesso do processo educacional. Outra conclusão: o elevado patamar de qualidade em educação é atingido com maciço investimento, principalmente na formação dos professores, em material de apoio e na melhoria da estrutura e funcionamento das instituições de ensino. Outra conclusão: os governos desses países, onde estão os melhores sistemas de educação do mundo, priorizam primeiramente a educação básica, e só quando esta se torna universal, destina recursos para o ensino superior. O currículo rigoroso ditado pelo Ministério da Educação desses países é o mesmo em todo o país, respeitadas as diversidades regionais. Os conhecimentos, aptidões e competências dos professores são frequentemente atualizados. Professores são vistos como fundamentais para o Projeto Nacional de Desenvolvimento. Cada instituição de ensino tem os mesmos objetivos nacionais. O principal objetivo da educação é a formação dos jovens como cidadãos e profissionalmente.
o sistema educacional investe no ensino e na pesquisa. Todos os sistemas que nós examinamos, percebemos que o sistema investe no ensino e na pesquisa, considerando-as como cruciais para a estratégia global do país, cujos objetivos máximos são o bem-estar dos cidadãos, a promoção da diversidade cultural, o desenvolvimento sustentável e a prosperidade. Outra conclusão: a principal missão das universidades é levar a cabo a pesquisa e ministrar os seus cursos com base nela. Então, a missão principal é a pesquisa e ministrar os seus cursos com base nela. O ensino superior opera com base nas universidades e institutos politécnicos. Em muitos países eu observei que existe essa estruturação. As rápidas transformações ocorridas na atividade produtiva exigem uma constante adaptação das universidades e dos institutos politécnicos ao mundo do trabalho. É uma outra observação importante. As mudanças no mundo do trabalho, existe um acompanhamento constante para que as universidades e os institutos politécnicos estejam compatíveis com as exigências do mundo do trabalho. As instituições de ensino superior, criadas no âmbito dos institutos politécnicos, têm como característica fundamental a formação mais orientada para a prática. Quer dizer, a diferença entre aqueles que vão frequentar a universidade e o Instituto Politécnico é que, no caso do Instituto Politécnico, o foco é a prática, fundamentalmente a prática. Os governos garantem que as instituições públicas e privadas em todos os níveis e localidades operem com padrões educacionais elevados. Nem os professores, nem os seus métodos de ensino são alvo de avaliações, e sim a qualidade de ensino das escolas. Os pais fazem parte do chamado Conselho da Escola, com um grau de autonomia que permite interferir na seleção e na promoção de professores, organizar eventos de reciclagem profissional e outras atividades cruciais para o funcionamento de uma instituição de ensino. Essas são as principais conclusões. Bem, as estratégias, a partir dessas conclusões, as estratégias que eu considero fundamentais que deveriam ser adotadas na Bahia são as seguintes: elevar o patamar de qualidade da educação da Bahia, realizando maciço investimento, principalmente na formação de professores, em material de apoio e na melhoria da estrutura e funcionamento das instituições de ensino. Adotar como principal objetivo da educação na Bahia a formação dos jovens como cidadãos e profissionalmente. Promover o sistema da educação da Bahia, investindo no ensino e na pesquisa, considerando-as como cruciais para a estratégia de desenvolvimento da Bahia, cujos objetivos máximos são o bem-estar dos cidadãos, a promoção da diversidade cultural, o desenvolvimento sustentável e a prosperidade. Propor ao futuro governo federal a elaboração de um novo Plano Nacional de Educação, que faça com que o ensino superior opere com base nas universidades e institutos politécnicos. Fazer com que as universidades e os institutos politécnicos se adaptem às rápidas transformações ocorridas na atividade produtiva e no mundo do trabalho. Adotar como política educacional que o ensino superior, tanto público quanto privado, na Bahia, seja pago em parte pelos estudantes que tenham capacidade financeira e em parte pelo governo federal como maior fonte de recursos. Então essas são as conclusões e as estratégias relacionadas a partir da análise que fizemos dos melhores sistemas de educação do mundo. Quanto ao segundo tópico, a análise da política educacional do governo federal e suas consequências sobre o Brasil e a Bahia, eu tenho a dizer que esta análise apresenta as principais conclusões
relativas à política educacional do governo federal, baseadas no Plano Nacional de Educação do governo federal, elaborado em 2014, na reforma do ensino médio de 2018, na política econômica do governo federal, porque impacta também sobre a educação, nas avaliações do ensino médio mundial pelo PISA e do ensino superior do mundo pelo Times Higher Education, e também nos melhores sistemas de educação do mundo, como os da Finlândia, da Coreia do Sul, da China, do Japão, de Cuba, dos Estados Unidos e da França. Então, analisamos a política educacional do governo federal, levando em conta todos esses fatores que apresentamos há pouco. As principais conclusões. Válidas. Desde 2014, apenas 5 das 20 metas do Plano Nacional da Educação foram parcialmente cumpridas. A emenda constitucional 95 do teto de gastos, aprovada em 2016 no governo de Michel Temer e mantida pelo governo Jair Bolsonaro, inviabilizou a concretização do Plano Nacional da Educação. A emenda constitucional 95 do teto de gastos, aprovada no governo Temer, inviabilizou a concretização do Plano Nacional de Educação. A ausência de um Plano Nacional de Educação consistente está contribuindo para que o sistema de educação do Brasil apresente péssimo desempenho, inclusive na Bahia. Isso explica o péssimo desempenho do Brasil em todos os níveis de ensino. A reforma do ensino médio de 2018 contemplou uma série de medidas, como a flexibilização do currículo escolar, a ampliação da carga horária de 800 para 1.400 horas anuais, a inserção do ensino técnico no ensino médio. O aluno da escola pública deixaria de ter a obrigação de fazer curso de artes e educação física. Cai a obrigatoriedade do ensino de espanhol no currículo. Deixa de ser obrigatório o ensino de sociologia e filosofia. Com essa mudança, a obrigação atual de estudar 13 disciplinas durante 3 anos cairia para o prazo de 1 ano e meio. Depois disso, os jovens escolhem os conhecimentos específicos de 5 áreas, ou seja, depois de 1 ano e meio, que são ciências humanas, ciência da natureza, linguagens, matemática e formação técnica profissional. A reforma do ensino médio de 2018, uma conclusão que eu extraí, é que tem como ponto positivo o aumento da carga horária, mas apresenta vários pontos negativos, como, por exemplo, as escolas não serem obrigadas a oferecer todas as 5 áreas: ciências humanas, ciência da natureza, linguagens, matemática e formação técnica profissional, porque vai limitar as possibilidades de escolha dos alunos. Essas mudanças tiram a obrigatoriedade para a educação física, que é importante no desenvolvimento das pessoas. É preciso que pratique educação física também. Tiram a obrigatoriedade das artes também, que é importante no desenvolvimento das pessoas. Filosofia e sociologia do currículo obrigatório, fazendo com que o ensino médio seja mais técnico, e vão resultar em demissões de professores, já que algumas disciplinas, como educação física, espanhol, artes, filosofia e sociologia, serão opcionais no novo modelo. As mudanças propostas também não consideraram a valorização dos professores, o emprego de tecnologia, como computadores em salas de aula, a exemplo das nações mais desenvolvidas. Ressalto que a exclusão de filosofia e sociologia na reforma do ensino médio é lamentável, porque todos nós sabemos que um dos problemas cruciais da juventude brasileira é a deficiência na sua formação de cidadão. Filosofia deve ser utilizada na discussão sobre a ética na política. Sociologia é fundamental para os jovens adquirirem o conhecimento de como se produzem pobreza e riqueza numa sociedade capitalista como a nossa.
junto com artes e educação física, filosofia e sociologia são disciplinas que importam para a vida das pessoas. As fragilidades do ensino fundamental e médio no Brasil são evidenciadas pelos péssimos resultados obtidos pelos alunos brasileiros no Programa Internacional de Avaliação dos Alunos do PISA. A debilidade do ensino superior no Brasil são demonstradas pelo ranking das universidades em todo o mundo, realizado pelo Times Higher Education. As universidades brasileiras têm se classificado bem distante das melhores universidades do mundo. O Brasil investe 0,76% do PIB em educação, enquanto a Finlândia, que tem o seu sistema de educação reconhecido mundialmente por ser o mais eficiente e qualificado desde a pré-escola até o ensino superior, investe cerca de 7,1% do seu PIB em um sistema de ensino de altíssima qualidade. O Brasil teria que praticamente aumentar de 9 vezes seus gastos em educação para se igualar à Finlândia. O gasto em educação por aluno, que é um indicador importante, tem um valor ridículo comparado com outros países no Brasil. Se o Brasil quisesse se igualar aos países desenvolvidos, em termos de gastos por aluno, deveria mais do que triplicar suas despesas com o setor educacional, passando dos atuais 5,65% do PIB para 20%, conforme apontam dados da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O orçamento da educação básica tem sido declinante no Brasil desde 2012, demonstrando o descaso dos diversos governos do Brasil com a educação e sua ênfase no ensino superior em detrimento da educação básica, que representa um grande erro, porque o maior gasto deveria ser com a educação básica. A queda nos gastos com a educação no Brasil se explica, em parte, porque o Brasil está economicamente em acentuado declínio desde 1990, quando foi introduzido um modelo econômico neoliberal de abertura da economia brasileira, que agravou a crise fiscal do Estado brasileiro. E o governo federal perdeu sua capacidade de investimento. Bem, dito isto, quais são as estratégias para melhorar as políticas educacionais do governo federal, que deveriam ser propostas ao governo federal pelo futuro governo da Bahia? Propor ao futuro governo federal o fim da emenda constitucional 95 do teto de gastos, que compromete o desenvolvimento da educação. Propor ao futuro governo federal a elaboração de um novo Plano Nacional de Educação, voltado para o futuro, objetivando aumentar o número de unidades educacionais de qualidade, com bons gestores, docentes e infraestrutura, com capacidade de motivar os alunos e promover uma aprendizagem significativa, complexa e abrangente. Propor ao futuro governo federal a elaboração de um novo Plano Nacional de Educação, que estabeleça novo plano de carreira, formação e valorização de gestores educacionais e professores, com políticas consistentes de formação de docentes para preparar os melhores professores, remunerá-los bem, qualificá-los melhor, e políticas inovadoras de gestão que levem à adoção dos modelos de sucesso para a educação básica e superior. Propor ao futuro governo federal a elaboração do novo Plano Nacional de Educação que propicie as condições para que os educadores se realizem como pessoas e como profissionais e se transformem em educadores inspiradores e motivadores. Elaborar um novo Plano Nacional de Educação tratando o ensino fundamental, o ensino médio e o ensino superior de forma integrada e não isolada, como tem sido considerado ao longo da história. Está provado que a otimização das partes não leva à otimização do todo. Quer dizer, é preciso que tenha uma abordagem sistêmica de todo o sistema, a fim de que
no caso do sistema de educação, o ensino em todos os seus níveis, ou seja, o ensino infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, se desenvolve de forma articulada uns com os outros. E não isolada e não tratada de forma isoladamente, como tem sido realizado até hoje. O ensino fundamental, o ensino médio e o ensino superior devem ser tratados como parte de um sistema maior de educação nacional. Propor o futuro governo federal e o futuro governo da Bahia o aumento dos investimentos. É preciso que haja aumento dos investimentos, tanto ao nível federal quanto ao nível do Estado da Bahia, com o sistema da educação, para reverter seu declínio de 2015 até o momento atual. Propor ao futuro governo federal aumento dos investimentos na educação básica, que tem sido declinante desde 2012. E isso se aplica também ao governo da Bahia. Propor ao futuro governo federal a elaboração de um Plano Nacional de Educação que contemple o aumento do investimento ou gasto em educação por aluno, que tem no Brasil um valor ridículo comparado com outros países. Então é preciso aumentar o investimento por aluno no país. Esse indicador precisa aumentar. Propor ao futuro governo federal a adoção de uma política de desenvolvimento nacional que contribua para a elevação do investimento do país, do qual resulte o aumento do investimento em educação. Então, é necessário que haja uma política de investimento por parte do governo federal, que o setor de educação se beneficie com essa política de aumento do investimento no país. O governo federal, a proposta, deve recuperar sua capacidade de investimento. Isso como proposta do governo da Bahia ao governo federal, para eliminar o déficit público responsável pelo crescente endividamento público, que fez com que em 2019 houvesse o comprometimento do orçamento da União em 38%, com pagamento de juros e amortização da dívida pública. Na medida em que cada vez mais o orçamento está comprometido com o pagamento de juros e amortização da dívida pública, sobra menos recursos para tudo. Não é só para a educação, falta dinheiro para tudo no país. Para recuperar sua capacidade de investimento, o governo federal precisa reduzir os encargos com o pagamento de juros, renegociando com os credores o alongamento de seu pagamento para o Estado brasileiro dispor de recursos para investimento em vários setores, inclusive em educação. Só assim a educação disporá dos recursos necessários a seu desenvolvimento. Então estas são as nossas conclusões e as estratégias relacionadas com a análise da política educacional do governo federal. Terceiro bloco de análise diz respeito à análise das mudanças na sociedade brasileira, ditadas pelo avanço científico e tecnológico. Essa análise nós realizamos a partir de pesquisas que temos realizado há vários anos sobre os avanços científicos e tecnológicos, e também produzimos vários trabalhos procurando analisar a relação entre a questão da educação e o mundo do trabalho. E nós publicamos um trabalho em 3 de junho de 2018 sob o título Futuro do Trabalho e da Educação. Esse trabalho é o resultado de uma pesquisa de vários anos que nós temos realizado, levando em conta a opinião de vários experts, tanto na área científica e tecnológica quanto na área da educação, para, a partir dessa análise, nós extrairmos as conclusões que vamos apresentar a partir desse momento. As principais conclusões referentes às mudanças na sociedade brasileira ditadas pelo avanço científico e tecnológico e os requisitos da educação da Bahia, as principais conclusões são as seguintes.
O grande desafio da educação da Bahia, do Brasil, é representado pelas rápidas mudanças que estão ocorrendo no mundo do trabalho, graças ao avanço tecnológico, sobretudo ao impacto da inteligência artificial, que nasceu da ciência da computação e é uma área extremamente multidisciplinar, que envolve psicologia, neurociência, teoria da decisão e economia, que pode determinar o fim de algumas profissões e gerar o desemprego em massa de trabalhadores qualificados e não qualificados. Então, um fato que está na ordem do dia é que muitas profissões já estão desaparecendo e novas profissões estão sendo criadas e vão ser criadas a partir dos avanços científicos e tecnológicos em curso. Então, essas mudanças todas têm que ser levadas na devida conta pelos sistemas de ensino. Vivenciamos uma transição científica e tecnológica que coloca enorme tensão sobre a economia e a sociedade. A educação convencional oferecida aos trabalhadores e estudantes que se preparam para entrar no mercado de trabalho provavelmente será ineficaz. Essa educação que está sendo oferecida hoje, e não é só no Brasil, em várias partes do mundo, provavelmente muitos estudantes estão sendo preparados para trabalhar em um mundo que já não existirá mais quando eles chegarem ao mercado de trabalho. A educação convencional oferecida aos trabalhadores e estudantes que se preparam para entrar no mercado de trabalho provavelmente será ineficaz. Em outras palavras, os sistemas de educação estão preparando trabalhadores para o mundo do trabalho que está deixando de existir. O futuro do trabalho em um mundo com inteligência artificial requer a adoção de novas medidas voltadas para a qualificação da mão de obra, que deverá saber utilizar a tecnologia como complemento, uma ferramenta e não como substituto de suas habilidades. Algumas funções são atribuídas a máquinas e sistemas inteligentes. Novas funções para os seres humanos surgem diante desse novo cenário. É importante, portanto, acompanhar todo esse processo de mudança que está em curso. 4 habilidades serão essenciais em um futuro de crescimento exponencial com tecnologias disruptivas, como a inteligência artificial. Aí eu analisei o que está sendo feito na Suíça e também na Finlândia com relação a essa questão. Nesses países, eles já começaram a considerar ativamente esta nova realidade e iniciaram um processo de adequação de suas sociedades. E começou pela reformulação dos seus sistemas educacionais, privilegiando o desenvolvimento da habilidade de metacognição, ou seja, a capacidade do ser humano de monitorar e autorregular os processos cognitivos, ou seja, a capacidade do ser humano de ter consciência de seus atos e pensamentos. Então, privilegia, primeiramente, o desenvolvimento da habilidade de metacognição. Segundo, o domínio de idiomas, em especial da língua inglesa, pelo fato da maior parte do conhecimento humano estar registrado nesse idioma. Em terceiro lugar, um currículo. Veja bem, o currículo baseado no que eles chamam de STEM, acrônimo em inglês para ciências, science, tecnologia, engenharia e matemática. Então, há muita ênfase nesse aspecto da formação científica, tecnológica, o domínio da matemática. Tudo isso está sendo devidamente considerado como fundamental, como habilidades que as pessoas têm que ter. Tem que ter habilidades nessas áreas: ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Na atualidade, a humanidade dispõe de todas as condições tecnológicas. É uma outra conclusão também que nós extraímos das experiências de vários países do mundo,
Na atualidade, a humanidade dispõe de todas as condições tecnológicas para universalizar o ensino com a utilização do sistema de educação à distância, que seria de grande utilidade em um país de dimensões continentais como o Brasil, que deveria ser utilizado com bastante critério. Mas, por exemplo, em regiões de difícil acesso, o ensino à distância poderia ser ministrado, desde que no local onde as crianças recebam esses conhecimentos, e quando eu faço referência à educação à distância, que é preciso avaliar a partir de que nível esse ensino à distância deveria ser aplicado. Mas, por exemplo, em regiões bastante de difícil acesso, em que os alunos praticamente não têm acesso à escola, porque não há escola, então a educação à distância poderia ir até eles. Mas nos locais onde esses alunos tiverem acesso à educação à distância, deveria ter um professor ou alguns professores que poderiam, digamos assim, interpretar para eles aquilo que foi transmitido online. E isso daí seria muito importante para poder muitos alunos que se encontram, por exemplo, em regiões de difícil acesso e que não frequentam escolas, terem pelo menos o acesso a partir da educação à distância. Na atualidade, a humanidade dispõe de todas as condições tecnológicas, que seria para universalizar o ensino, com a utilização do sistema de educação à distância, que seria de grande utilidade em um país de dimensões continentais como o Brasil. Hoje, as possibilidades da educação à distância são amplas, de modo que essas são as conclusões que nós extraímos das mudanças tecnológicas em curso. E as estratégias que nós recomendamos que sejam implementadas no estado da Bahia seriam as seguintes: identificar o papel dos seres humanos no mundo do trabalho em um futuro com presença de máquinas inteligentes, para realizar uma ampla revolução no ensino em todos os níveis, contemplando a qualificação dos professores e a estruturação das unidades de ensino para prepararem seus alunos para o mundo do trabalho, em que as pessoas terão que lidar com máquinas inteligentes. Os currículos das unidades de ensino em todos os níveis devem ser profundamente reestruturadas para atingir esses objetivos. Então temos que rever os currículos que são utilizados pelo sistema de educação da Bahia. Segundo, reformular o sistema de educação da Bahia, privilegiando o desenvolvimento da habilidade de metacognição, conforme nós já falamos, o domínio de idiomas e um currículo baseado em STEM, um acrônimo em inglês para ciências, tecnologia, engenharia e matemática. E, finalmente, a última estratégia para adequar o sistema de educação da Bahia às mudanças na sociedade brasileira, impactada pelas mudanças tecnológicas em curso, é universalizar o ensino com a utilização do sistema de educação à distância. Então, essas são as nossas propostas de estratégias para fazer frente ao impacto das mudanças científicas e tecnológicas sobre a sociedade brasileira e, em particular, sobre a sociedade baiana. E o último bloco que nós analisamos diz respeito ao diagnóstico do sistema de educação na Bahia, em que nós analisamos as fragilidades do sistema de educação na Bahia a partir de várias publicações que tivemos acesso e, inclusive, dados da própria imprensa. As conclusões que nós extraímos dessas publicações
são as seguintes. A Bahia é o quinto pior estado do Brasil no índice que avalia a educação do país, o IDEB. É bastante elevada a evasão escolar dos estudantes da Bahia. Tudo isso que nós estamos falando são as fragilidades existentes no sistema de educação da Bahia que precisariam ser superadas. A defasagem em idade séria é um problema a ser solucionado para todas as etapas da escolaridade. Muitos alunos são assistidos por docentes sem formação compatível. Ou seja, tem muitos professores que não têm o preparo necessário para ensinar. O estado da Bahia está na 11ª posição entre as unidades da federação com mais professores sem formação superior. De cada 100 professores da rede estadual baiana, 9 não têm formação superior. Não há valorização dos docentes no estado da Bahia. Os professores precisam ganhar mais, não apenas por causa do trabalho que fazem, da importância do trabalho que realizam, mas também para atrair pessoas mais qualificadas para a função. Inclusive, uma das explicações para a falta de professores em nosso país reside no fato de os salários não serem compensadores e as condições de trabalho não serem satisfatórias. Há também falta de condições adequadas de trabalho nas escolas. As escolas estaduais da Bahia são mais bem equipadas com bibliotecas e laboratórios de informática do que a média das redes estaduais do Brasil. Esse foi o único ponto positivo que eu pude observar na pesquisa que realizei. Os laboratórios de ciências estão presentes em apenas 28% das unidades da rede estadual da Bahia. A Bahia tem o segundo menor investimento por aluno da rede estadual no Brasil. É o segundo pior investimento por aluno. Em 2017, o Estado da Bahia investiu apenas R$ 3.837,51 por aluno da educação básica. No topo do ranking do investimento está o Distrito Federal, que gastou R$ 7.818,90, sendo mais que o dobro do investimento da Bahia. Quanto ao ensino superior da Bahia, ele não apresenta desempenho satisfatório quando suas universidades são comparadas com outras no mundo, na América Latina e no Brasil. No mundo, as universidades na Bahia estão muito distantes das melhores universidades. Na América Latina, a Universidade Federal da Bahia, que é a melhor universidade do estado, aparece no 70º lugar, no ranking QS, entre as melhores universidades do continente. Considerando o ranking Times Higher Education Latinoamérica, a UFBA ocupa o 26º lugar entre as 177 instituições da América Latina avaliadas em 2022. No Brasil, a UFBA se mantém na 19ª posição entre as universidades brasileiras. Pode-se afirmar que a Bahia apresentou péssimo desempenho em seu sistema de educação em todos os níveis, devido à ausência de planejamento, má gestão dos recursos e insuficiência de infraestrutura educacional e de investimentos. Bem, estas são as conclusões que nós extraímos da pesquisa que realizamos de várias publicações. Quais são as estratégias para superar as fragilidades atuais no sistema de educação da Bahia? Promover investimentos para melhorar o desempenho do sistema de educação da Bahia, visando oferecer educação de qualidade e elevar o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Adotar medidas de assistência social para combater a evasão escolar dos estudantes da Bahia e para melhorar a defasagem idade série para todas as etapas da escolaridade. É preciso entender que o sistema de educação deve lidar não apenas com o trabalho educativo estrito sensu, mas deve também se preocupar com a questão da assistência social. De modo que deveria haver, em cada unidade,
de ensino, estruturas de assistência social para avaliar os problemas de muitos alunos, muitos dos problemas sociais das famílias dos alunos contribuem para que haja evasão escolar dos estudantes e para que haja defasagem de idade séria para todas as etapas da escolaridade. Então é necessário que haja um trabalho de assistência social, de ajuda, no sentido de contribuir para a melhoria do desempenho escolar dos alunos. Elevar a capacitação dos docentes para desenvolver suas atividades. É uma outra estratégia. Contratar mais professores com formação superior para substituir docentes sem formação compatível. Elevar a remuneração dos professores para valorizar os docentes e atrair pessoas mais qualificadas para exercer esta nobre função. Investir na melhoria das condições de trabalho nas escolas. Investir na melhoria das bibliotecas, dos laboratórios de informática e, sobretudo, dos laboratórios de ciências da rede estadual da Bahia. Elevar o nível de investimento na educação da Bahia, compatível com suas necessidades. Elevar o nível de investimento das universidades públicas da Bahia, para oferecer educação de qualidade e elevar o seu desempenho em comparação com outras universidades no mundo, na América Latina e no Brasil. A palavra-chave, quer dizer, para processar a elevação do nível de desempenho do sistema de educação é o investimento. É necessário que haja, além de investimento, claro, competência gerencial, capacidade no sentido de planejar de forma adequada o uso desses recursos, a fim de racionalizar a sua utilização, de modo que os investimentos, claro que só investir não é suficiente, é preciso que esse investimento ele resulte em algo positivo para todo o sistema da educação na Bahia. É necessário também, como estratégia, implementar aquilo que nós propusemos para alcançar o mesmo sucesso dos melhores sistemas de educação do mundo. Quando nós abordamos a primeira parte da nossa intervenção, nós falamos sobre os melhores sistemas de educação do mundo e elencamos várias estratégias que deveriam ser adotadas a fim de que a Bahia possa, digamos assim, apresentar ou se aproximar desse desempenho dos melhores sistemas do mundo. Implementar as estratégias que nós propusemos para melhorar as políticas educacionais do governo federal. Por exemplo, não adianta adotar medidas especificamente locais no estado da Bahia sem que haja mudanças na política educacional do governo federal. O que eu quero dizer é o seguinte, que além de implementações para melhorar o sistema de educação, pela ação dos governos estadual e municipais, mas é preciso também que o governo federal cumpra a sua parte e que os três trabalhem de forma articulada, visando o desenvolvimento do sistema de educação do Brasil e da Bahia em particular. E, finalmente, implementar as estratégias que nós propusemos para adequar o sistema de educação da Bahia às mudanças da sociedade brasileira, impactada pelas mudanças tecnológicas em curso. Quer dizer, nós enfatizamos a necessidade de que os currículos e todo o modus operandi do sistema de educação da Bahia ela seja profundamente reformulado a fim de que possa oferecer uma educação de qualidade que proporcione as condições não apenas de formar cidadãos conscientes de suas responsabilidades perante a sociedade, mas preparar profissionais que sejam capazes de lidar com as mudanças em curso na sociedade.
é importante que o sistema de educação da Bahia prepare os profissionais para o mundo do trabalho em processo de mudança, realizando profundas reestruturações em todos os campos relacionados com o trabalho da educação no estado da Bahia. Então é necessário que haja uma reestruturação, não só de currículo, mas formação dos professores, melhoria das instalações, adequação das instalações com o uso de tecnologias avançadas, como aquelas que estão hoje disponíveis. Então é importante que o sistema de educação esteja antenado com o presente e com o futuro, e não voltado para o passado, como ocorre com a maioria das instituições de ensino que operam no nosso país. Então essas são, meus amigos, meus caros confrades e confreiras, são as considerações que eu queria fazer em como promover o desenvolvimento do sistema de educação na Bahia. Estou à disposição de todos para responder as perguntas que me forem formuladas.